Chega mais torcedor palmeirense, torcedor alviverde. Pois é, Palmeiras entrou em campo ontem contra o Atlético Paranaense. Jogo aí válido pela 12ª rodada do Brasileirão. E vencemos mais uma. Placar magro, mas muito importante os 3 pontos para o Palmeiras manter aí seus 6 pontos de vantagem do segundo colocado Flamengo, porque o Fluminense também venceu na rodada e obrigou o Flamengo a vencer. Bem que o Flamengo também pegou um time não tão cascudo assim para o nível dele, né? Pegou o Bahia no Maracanã, tinha como obrigação vencer. E assim ficou, mantendo-se as mesmas posições. O São Paulo, como não venceu, e o Bahia também não, se mantiveram com seus 20 pontos, porque estava ali empate. Flamengo, Fluminense, São Paulo e Bahia com 20 pontos. Então, desses de 20 aí, só o Flamengo e o Fluminense venceram. Mas, por sorte aí, o Atlético Paranaense também perdeu. Então, esses daí se mantiveram na mesma posição, na mesma colocação. E o Coritiba foi quem encostou, chegando aí a sétima colocação na tabela. E o Palmeiras se mantendo aí com seus 6 pontos de diferença para o segundo colocado Flamengo. Tivemos aí, parece que é aquele negócio, todo jogo do Palmeiras tem que ter uma polêmica. Então teve aquele agarrão ali do jogador do Atlético no jogador do Palmeiras, que a princípio dá para achar que foi o jogador do Palmeiras que derrubou o jogador do Atlético, mas não, ao contrário. O jogador do Atlético, quando sentiu o braço do jogador do Palmeiras encostando, ele segura o braço acho que eu não sei se é o Kelvin, do jogador do Palmeiras, e fica ali agarrado. E depois se joga em cima do jogador que cai e o juiz em cima marca pênalti e o VAR vai e chama. E como vemos sempre, a Globo não gosta disso, não quer ver o Palmeiras vencer. E o comentarista reclamou porque o VAR chamou, mas é aquele lance. Ele diz que é interpretativo, mas para mim é o seguinte: não tem essa questão de interpretar, ou é ou não é. Né? E vai que de repente uma bola lá no meio de campo você interpreta que tem um pênalti lá na área. Não existe isso. Ou existe ou não existe o pênalti. E o árbitro foi lá no VAR, verificou, viu que realmente não houve pênalti, que a falta foi inversa, a questão foi ao contrário. O jogador do Atlético Paranaense foi que segurou o braço do jogador do Palmeiras e depois se jogou por cima dele e os dois caíram na área. Mas vamos ver aqui a opinião dos especialistas em relação a esse lance e também ao jogo. A Isa chega aí com uma sua opinião bem certeira, bem precisa nos seus comentários. Então, o argumento muito preciso da Isa Labate. Vamos ouvir a opinião da rapaziada. O jogo do Palmeiras. Os créditos do vídeo vai para o canal Placar TV, o link do canal está na descrição. Então, já aproveita, faça a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações e comente à vontade. Vamos ouvir a rapaziada. O jogo do Palmeiras, minha querida Isa Labate. Eita, Sormani, vamos falar do jogo do Palmeiras. Deixa eu começar com a Isa. Vai, Isa. Olha lá, melhores momentos. Vamos Vitória lá. Do Palmeiras. Só tem um grande momento nesse jogo aí. O gol do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, o xerife do Verdão. Bom, o Palmeiras, na verdade, começou o jogo super bem, né? Muito em cima do Atlético Paranaense e não demora tanto assim para conseguir esse gol aí com o Gustavo Gomes. E aí eu vou fazer algumas menções aqui de jogadores que eu acho que entraram bem. Principalmente o Arthur, né? Que é um menino, ele é jovem ainda, é da base, e eu falo que ele tem que ganhar ainda corpo. Né? É normal ele ainda ir evoluindo, mas eu gostei muito do jogo dele. Né? Nos últimos 2 jogos, a comissão técnica do Palmeiras escolheu o Kelvin
improvisado. Até porque eu acho que o Arthur, de fato, sentiu um pouquinho do peso da estreia na Libertadores. Mas o Arthur entrou bem nos últimos jogos, né? Saindo do banco de reservas. E eu acho que ele teve um jogo muito seguro contra o Atlético Paranaense. E o Emiliano, que para mim foi uma surpresa, né? Porque o Marlon estava suspenso nesse jogo. Eu achei que o Evangelista ia ser o escolhido para ser titular. E no fim das contas, o Emiliano, que começou jogando, acho que ele foi bem, foi uma partida tranquila, defensivamente foi uma partida boa do Palmeiras, né? E aí, assim, o Palmeiras, para mim, o primeiro tempo foi tão tranquilo que eu acho que tá faltando uma coisa no Palmeiras, que é aproveitar essa tranquilidade para fazer mais gols e matar a jogada. E aí eu acho que o Palmeiras depende muito do Vitor Roque para isso. O próprio Flaco, não jogou bem ontem, e o Flaco ele vai melhor quando ele tem o Vitor Roque para fazer o jogo sujo para ele do que quando ele tá sozinho. Tanto é que ele estava num jejum de gols, né? Até fazer o gol de pênalti contra o Sporting Cristal no meio da semana. Então, eu acho que isso é um ponto aí de atenção e preocupação, porque realmente eu acho que o Palmeiras depende muito do Vitor Roque para ganhar as partidas com mais tranquilidade, fazer mais gols. E aí, no segundo tempo, o jogo obviamente se transforma, porque o Murilo, de forma muito infantil, toma o segundo cartão amarelo, é expulso com 5 minutos do segundo tempo, e aí o Flaco tanto não estava bem na partida que ele acaba sendo sacrificado para a entrada do Bruno Fux. E aí, no segundo tempo, assim, é claro que o Atlético Paranaense teve mais a bola, mas eu não acho que foi um jogo que o Palmeiras sofreu tanto. Eu acho que sofreu mais no finalzinho ali, uma pressão final, mas o Atlético Paranaense, para mim, não conseguiu transformar aí essa superioridade numérica em campo em um jogo que, nossa, fez o Palmeiras sofrer. Eu acho que defensivamente o Palmeiras foi bem, estando com um a menos boa parte da partida. E aí a entrada do Vitor Roque, né, que voltou a ser relacionado, eu acho que ele é muito importante porque, principalmente nesse momento em que o Palmeiras estava com um a menos, ele consegue segurar a bola mais na frente. O Palmeiras precisava fazer isso. Eu acho até que o Palmeiras demorou o João Martins demorou para mexer no time, porque o Sousa, ele jogou bem, só que muitas vezes ele não conseguia segurar. Ele é um cara muito voluntarioso e tal, mas ele não conseguia segurar a bola. E o Palmeiras precisava conseguir segurar um pouquinho a bola mais no ataque. E o Vitor Roque tem essa virtude, né? Porque ele é um cara que briga muito. Então, acho que a partir do momento também que o Vitor Roque entrou, o Palmeiras conseguiu segurar um pouco mais a bola no ataque. Eu acho que é isso, assim, foi uma vitória por 1-0, uma vitória magra. No primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter feito mais gols, mas aí, diante das circunstâncias de ter ficado com 1 a menos, acho que o Palmeiras se segurou super bem. Eu, no caso, sendo o João Martins, não sei se ele faz com as alterações conforme o que ele quer ou orientação do Abel Ferreira. Eu acredito que venha a orientação do Abel Ferreira. Com a expulsão, eu teria sacrificado aí o Arias, teria deixado o Flaco, que ele resolve também, a qualquer momento poderia ampliar o placar, porque o placar de 1-0 é muito magro para segurar. A gente viu que no final teve esse pênalti que depois o VAR chamou e foi anulado, mas já pensou se o VAR não chama? Aí o Atlético Paranaense teria aí uma chance de empatar e quem sabe ter fôlego até de virar o jogo, porque desde o início do segundo tempo eles tinham um a mais em campo. O Vitor Roque, que bom que conseguiu voltar, vamos ver como é que ele vai se adaptando aí de volta, esse retorno, e pegando novamente o gás, pegando o pique para fazer voltar a dupla aí Flaco-Roque, né? O Flaco Lopes com o Vitor Roque, porque essa dupla deu certo o ano passado e esperamos que continue dando certo esse ano. Eu só discordo aí da questão da alteração. Eu teria tirado o Arias, mesmo sabendo que é um jogador bom, que pode também fazer falta, mas de qualquer forma a gente tinha um em campo, um a menos em campo, e precisava repor a zaga, porque principalmente a zaga, que é uma parte que está tendo muito falhas, e a gente já com a frente no placar não poderia deixar o adversário igualar ou até mesmo passar à frente no placar. Então a zaga nesse momento era prioridade. Eu teria sacrificado aí o Arias e teria deixado o Flaco, que poderia resolver também a qualquer momento. Eu acho o Flaco mais resolvedor no momento, mais resolvedor do que o próprio Arias. Por isso eu sacrificaria o Arias. Mas vamos ouvir aí a opinião da rapaziada. O restante
da opinião de cada um deles, o que eles acharam do jogo. Muito bem. Perrone, tava lá, Perrone? Não tava. Fui convidado, mas não tava. Na Norte, lá. Seguinte, eu achei o primeiro tempo do Palmeiras muito bom, principalmente os primeiros minutos. Concordo com a Isa, acho que o Palmeiras começou muito bem. Mas o segundo tempo eu acho que tudo bem, não foi uma partida de desespero, não foi uma pressão do Atlético. O sistema defensivo do Palmeiras foi bem eficiente, mas assim, ainda acho que o Palmeiras precisa dar um pouquinho mais para o seu torcedor no aspecto ofensivo. Tá certo que o Vitor Roque está chegando agora, né? Tá voltando agora, mas assim dava para o Palmeiras ser um pouco mais na parte ofensiva, principalmente com os bons jogadores que tem. Eu acredito nisso. E aí a gente já vai falar, né, nessa questão do pênalti aí, né? Mas para mim foi uma vitória já previsível do Palmeiras, mas poderia ter feito mais na parte ofensiva. Aliás, vou só destacar um outro jogador que eu ia destacar também, Gustavo Gomes, que não só por ter feito o gol da vitória, mas como ele foi seguro, que zagueiro que ele é, né? Ele anulou o Viveiros. Ele ficou muito bom. Tanto que, assim, as duas vezes que o Murilo precisou marcar o Viveiros, ele tomou o cartão amarelo e foi expulso, né? Nas duas vezes, no primeiro tempo e no segundo tempo. Agora, o Gustavo Gomes, assim, ele conseguiu... Pô, o Viveiros é um jogador bom, rápido, ele é forte, é difícil. Ou seja, um só jogador conseguiu eliminar um jogador do Palmeiras. O Viveiros conseguiu a expulsão, só o Viveiros conseguiu a expulsão do Murilo, né? Isso quando ele pega a bola de marcar o Viveiros. E o Gustavo Gomes ontem, para mim, foi impecável, fez uma partida impecável. Posso falar? O Viveiros é jogador de que o Palmeiras ou o Flamengo vão pegar para o ano que vem. Mas tirar jogador do Atlético Paranaense nunca foi fácil. E acredito que não será fácil. Não vai ser Sormani! fácil, né? Vai lá, quer terminar, Perrone? Não, é isso aí. Realmente o Alfinete tem razão. É muito difícil tirar jogador do Atlético Paranaense. É bem complicado. E não sei se o Palmeiras iria atrás, né? Bater cabeça com isso. Mas vamos ver. Mais à frente, vamos ver também como é que vai ficar o elenco do Palmeiras após essa Copa do Mundo, se realmente o Flaco permanece ou se vai. Tem o Alan também, que pode sair, bem que o Alan não vai jogar a Copa, né? Então não vai ter a mesma vitrine que o Arias, mas eu acredito que o Flaco, né? O Alan não vai ter a mesma vitrine que o Flaco. Mas eu acredito que até no final do ano, o próximo ano, talvez o Alan não permaneça. Sormani! O Palmeiras jogou no modo Palmeiras, né? Fez o suficiente para ganhar o jogo e ter logo. E com um jogador a menos ainda, né? A gente tem que destacar isso. Tem que se destacar isso. Mas um campeonato de regularidade, né? Se fosse um campeonato aí de mata-mata, eu não sei se o Palmeiras chegaria muito longe com esse futebol que está jogando aí, entendeu? O Perrone falou que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, eu concordo. Acho que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo. Mas o todo do Palmeiras, se você falar assim, o resultado mais justo foi, o Palmeiras fez um gol, não sofreu nenhum. Conseguiu evitar mas o volume de jogo do Atlético chama atenção. E não, enfim, joga pro gasto e ganha. Joga pro gasto e ganha. Entendeu? Agora esse lance aí é brincadeira. Vamos falar desse lance aí ou não? Pode começar. Tem dó, gente. Se isso não é pênalti, o que é pênalti? O cara amassou o jogador foi o Espírito Mendonça, né? Eu acho que você precisa rever o lance bem direitinho, viu, Sormano? Precisa rever aí o replay, outras câmeras, ângulos, porque não foi não, viu? E foi muito claro. Foi não, foi pênalti não. Muito claro, pênalti. Muito claro. E não marca, entendeu? Mas o que acontece, Sormani? Explica pra mim. O que acontece? Não sei. É muita coincidência. É um raio, cai 50 vezes no mesmo lugar. Parece o Santos revelando o jogador, né? É a mesma coisa.
É Não, inacreditável. posso dar a minha visão Pelo amor de Deus, com um juiz desse. Segue a visão, Isa. Segue a visão. Vamos lá. Não, eu acho que isso é um lance para VAR mesmo, porque na hora do jogo ali parece pênalti. Só que depois você revisando dá para ver, é que a gente não vai ter, né? A gente não consegue colocar hoje tantos vídeos, mas tem uma câmera fechada que dá para ver bem e tem uma foto também, mas é que a foto é pior, né? O bom é você ver o lance. O jogador do Atlético Paranaense ele é muito inteligente, porque ali na marcação ele segura o braço do Benedetti, ele que está segurando o braço do Benedetti, e aí ele se projeta para frente, então ele tentou cavar o pênalti. Ele está segurando ou ele está tentando tirar? Não, ele está segurando. Depois eu vou te passar um vídeo, ele está segurando o braço, dá para ver. Realmente ele está segurando o braço, só que a foto é estática, não dá para ver, assim, perceber que ele realmente está segurando. Mas quando é no vídeo você vê que ele puxa o braço do Benedetti, perdão, tinha falado do Kelvin no início, mas é Benedetti, né? Ele segurou o braço do Benedetti, prendeu o braço do Benedetti junto ao corpo dele e ficou prendendo, segurando ali como se o Benedetti estivesse agarrando ele. Então ele foi bem esperto, segurou o braço do Benedetti e depois se jogou por cima do Benedetti para dar a impressão de que o Benedetti puxou ele e os dois caíram no chão. Esse é o que dá para entender e interpretar no momento que a gente vê o vídeo correndo. E foi justamente o que o árbitro viu lá no VAR, que o VAR viu, né, chamou o árbitro para rever e o juiz foi lá e voltou atrás, desmanchou o pênalti. Cancelou o pênalti, tirou. Não, mas quando é aquele lance lá da semana passada, o pênalti que o cara do Palmeiras cavou, aí foi ele que... Aí quando não, mas são lances completamente diferentes. São lances completamente diferentes. Nesse lance, o Benedetti está na marcação, o jogador do Atlético Paranaense ele começa a segurar o braço do Benedetti, o Benedetti tem que se desvencilhar e ele se projeta para frente. Exato. Eu vou... Claro. Não, eu tenho... É que a gente não consegue mostrar o lance fechado. Mas no lance fechado dá para ver perfeitamente. Eu acho que é um lance para VAR. Não é um lance que na hora realmente dê para perceber isso. Mas no VAR você achou que não foi pênalti? Não foi pênalti. Para mim não é pênalti. Não é pênalti. Olha, digamos que você esteja com a razão aí e que o Viveiro segura o braço do Benedetti. Mas ele só segurou porque o Benedetti estava segurando ele. Ele não foi lá atrás, pegou o braço do Benedetti e colocou nele aqui. Não, o braço do Benedetti estava ali. É que a gente... Mas foi quase isso, mano. Foi quase isso. O Benedetti não estava com o braço bem aí na hora que ele puxou o braço do Benedetti para cima dele. Mas foi quase isso. Não tem o vídeo, não dá para pôr o vídeo. Mas esse argumento do Sormani é muito... O Sormani tá bem hoje, hein, Hoje ele tá. Esse argumento... O Vieira não foi lá, pegou o braço do cara e botou aqui. Me dá o seu braço, Benedetti, pra quê? Peraí, me dá aqui o seu braço pra te mostrar o que eu vou fazer. Ele pega o braço do Benedetti. Eu vou mandar o vídeo aqui no nosso dá grupo, pra pôr, porque a Isa. gente não... Infelizmente não dá pra pôr. Para vocês verem, eu sei que não dá, mas para vocês Infelizmente verem. não dá pra colocar. Mas gente, a não ser que você mande aí... A não ser que você mande para o Celu e ele consiga fazer alguma mágica lá. Não, tá? acho que não dá para colocar, mas eu mandei no grupo para vocês olharem o vídeo. Eu vou dar uma visão diferente de vocês dois aí, tá? Para que serve o VAR? O VAR serve para corrigir erros crassos. Se a bola entra ou não dentro da linha, se tem impedimento ou não. Ele não pode agir em lance interpretativo. E que lance é esse? Esse é um lance interpretativo. A Isa acha que foi pênalti. Para mim, ele claramente pega o braço do Benedetti. Desculpa, isso é um golpe de judô. Calma. Não, gente. Aí, ó. Acha que não foi, que foi pênalti. Eu tava vendo aqui no celular. Olha lá, ele pega o braço do Benedetti. Ele pega o braço do Benedetti. É um lance interpretativo. Gente, eu não acho que é interpretativo. Sendo interpretativo, a decisão é decisão soberana de quem está dentro de campo. Isso a gente... Não acho que seja lance interpretativo. Não existe, para mim, não existe lance interpretativo. Ou é ou não é. Você não pode interpretar uma coisa que não mostre, ou seja, você vai argumentar contra-argumentar contra imagens, contra o vídeo. Não pode. Não é interpretativo. Isso aí dá para ver claramente que ele pegou o braço do Benedetti e prendeu ao corpo dele e depois se jogou por cima do Benedetti. Tá claro? Claro, isso aí, não tem dúvida nenhuma. A gente está vendo, essa é a função do árbitro. O árbitro tem que decidir ou não
um lance interpretativo. O VAR, ele não pode se intrometer em lances interpretativos. Isso aí... Discordo. Se realmente não dá para ver que ele quem cometeu a infração foi o jogador do Atlético Paranaense, para cavar um pênalti, o VAR tem que chamar o árbitro. O árbitro tem que rever esse lance, porque no que o árbitro está apitando ali é muito rápido, uma coisa muito rápida. E o VAR foi criado justamente para isso, para corrigir as injustiças. Está correndo em vários jogos, e a gente sempre discute isso. Né? Esse lance não é um lance, por exemplo, que a bola bateu no travessão, entrou no gol e saiu, que teve um impedimento antes, que é a função do VAR. Então a gente não sabe qual é a função do VAR aqui no Brasil. Se é para interpretar junto com o árbitro ou se é para corrigir um erro crasso dentro do lance. Eu tenho uma visão. Eu acho que esse lance não é nem eu acho que esse é um lance para VAR mesmo. Porque, olha, para mim essa imagem é muito clara. O Viveiros, ele é inteligente, ele pega o braço do Benedetti e eu quero falar, né? Então, para mim, né? Isso para mim é um lance para VAR de fato. Porque o Viveiros vai, ele vê que o Benedetti, obviamente, ele tá marcando futebol, um esporte de contato, ele tá ali atrás, ele vai, ele puxa o braço do Benedetti. Aqui, ó, dá para ver para mim perfeitamente. Ô, Isa, se o Benedetti quisesse tirar o braço dele dali, ele tiraria. Não, gente. Ele tiraria. É só fazer assim, ó. Sai na hora. Não é assim. Sai na hora. Ele se aproveitou disso para segurar o jogador. Ele se aproveitou. Você tem razão. O Viveiros segura o braço dele. Mas segura primeiro, porque estava o braço dele ali. E segundo, ele não teve a menor intenção de tirar o braço dele dali. Porque aquele braço dele é o braço onde ele não perdia a referência dele em relação ao Viveiros. Se ele não teve nem a intenção de tirar o braço dele dali, o Viveiros também não teve nem a intenção de tirar o braço do Benedetti dali. Ou seja, ele insistiu em que o Benedetti mantesse o braço ali para justamente ele se jogar por cima do Benedetti e cavar uma falta para que se fosse marcado um pênalti. Justamente. Então, nesse caso, 0 pênalti. Para mim, bloqueia o movimento do jogador. Para mim, o Viveiros que derruba ele aí, ó. Não, ele se joga. O Viveiros se joga. Mas a falta não é na queda. A falta é porque ele segura o cara. E o braço esquerdo dele também? Tá segurando. O Viveiros é que tá segurando ele para mim. Para mim, esse é um lance de VAR. Porque realmente, na hora ali, você não consegue ver. Mas eu acho que esse é um lance que o VAR tem que entrar. Como tem lei do silêncio lá no Palmeiras agora, o João Martins não quer falar, o Abel não quer falar. Ó, eu vou dar só um recado. Não pode falar, né? Não, mas ele pode dar uma entrevista. De protesto. Mas ele falou no jogo contra a Libertadores. Na Copa do Brasil ele vai estar também, ele vai dar coletiva também. Vamos ver, mas se o pessoal que está lá não quer falar, quem só perde é a torcida do Palmeiras, tá? Eu não tô nem aí se vocês querem falar ou não, porque tem outro. Vocês não jogam sozinhos, igual vocês falam do Flamengo. Tem o outro lado lá que falou. Os jogadores falaram. Os jogadores falaram na zona mista. Só para deixar, né, para o torcedor do Palmeiras, realmente o João Martins não deu coletivo, o Palmeiras está adotando essa postura como um protesto, né, por conta da punição que o Abel Ferreira recebeu. O Palmeiras entende que foi exagerada, isso o Palmeiras entende, tá? Mas os jogadores falaram na zona mista. Então, só para deixar claro, não é que ninguém do Palmeiras falou. Não é obrigado. É obrigado, mas o clube está assumindo. Paga a multa e logo. Paga a multa, o clube está assumindo isso. Quanto que é a multa? Tá aqui o cheque. Agora, os jogadores falaram na zona mista, só para deixar claro, não é que todo mundo, que o Palmeiras está em greve de silêncio e ninguém está falando. Os jogadores, eles falaram na zona mista. Pois é, gente. E aí, o que vocês acharam aí dessa questão aí? O Palmeiras está certo, está errado em manter esse silêncio aí para quem está comandando o time em campo, no caso o João Martins? É até bom o João Martins realmente não falar, porque às vezes ele fala e acaba falando coisa que não deve. Ele parece que tem a língua mais solta do que o Abel Ferreira para falar o que não deve, né? O Abel é mais aquela questão temperamental, mas o João Martins às vezes acaba falando também demais. Então é bom manter essa greve de silêncio aí. Agora, o valor da multa que vem também não sei, mas aí o
Palmeiras deve estar ciente e, claro, vai se disponibilizar a pagar, né? Que é regra, se está na regra, não fez, né? Não está fazendo conforme o que é para ser feito, então vamos à multa. E uma novidade aí dessa rodada foi que o Corinthians caiu na zona maldita, caiu para a zona maldita, empatou mais uma vez e acabou chegando aí à zona maldita. Segunda partida seguida que o Corinthians empata com 12 pontos, abrindo aí o Z4 na posição 17, e logo em seguida também já vem aí, ó, Cruzeiro, Santos, Internacional e Grêmio, todos com 13 pontos. Então, olha só, para essa turminha aí, tem que abrir o olho. O Mirassol lá é o segundo time que já está lá dentro, né, com 9 pontos. O Remo, que perdeu mais uma, com 8 pontos. Mas é isso aí. O Botafogo, que venceu na rodada, está chegando aí na Sul-Americana, né? Está dentro da Sul-Americana. E o Bahia, que é a surpresa aí do campeonato, um time do Nordeste aí, é o quinto colocado, já entrando aí na briga pela Libertadores para 2027. Então vamos ver quais são os próximos jogos do Palmeiras. O próximo jogo do Palmeiras aí pelo Brasileirão será no domingo, dia 26, contra o Bragantino, um clássico aí, uma disputa paulista. Bragantino às 18h30, dia 26/4. E claro, no meio de semana nós vamos ter Palmeiras e o Jacuipense, é isso? Pela estreia na Copa do Brasil. Palmeiras e Jacuipense na quinta-feira às 19h30. Quinta-feira, dia 23, viu? Hoje é 20. E dia 26, Bragantino e Palmeiras, o jogo em Bragança Paulista. E estamos juntos aí, vamos ver como vai ser esse jogão aí do Palmeiras, que continua na luta aí para manter aí seus 6 pontos de diferença aí, na distância aí do segundo colocado, se manter na liderança do Brasileirão. Então já vemos aí algumas rodadas, já estamos aí algumas rodadas na liderança, e é aquele caso, aquele negócio, o Flamengo querendo chegar junto, mas o Palmeiras continua brigando e crescendo, porque o Flamengo pode encostar a qualquer momento, ou seja, são só duas rodadas de diferença. Então isso é fácil de tirar, mas vamos trabalhar para que não tire isso nem tão cedo, para que o Palmeiras mantenha-se assim na luta, para que a gente possa vencer o Brasileirão deste ano. Então é isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade a respeito do vídeo. E aí, vou deixar a enquetezinha aqui para vocês. Foi pênalti ou não foi? O pênalti foi bem anulado ou não? Comenta aí e também pode votar na nossa enquete que está aqui no canal.